Deixa eu ver se já apareceu aqui. Acho que foi, hein, Anitta, live. Legal, pessoal, já apareceu aqui já estamos ao vivo já na página do KF, tá bom? Então Tá já estou vendo valendo. aqui que tem um pessoal assistindo, já tem 6 pessoas visualizando a live, então vou começar aqui, tá? Pessoal, muito boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Felipe, eu sou integrante e educador do KF, que é o Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia. Para quem não conhece o KF é um coletivo formado por educadores, professores e estudantes de filosofia. O KF atua desde 2015, desenvolvendo grupos de estudos e aulas relacionadas à filosofia. E aí, a partir desde 2017, a gente firmou uma parceria com a Biblioteca Brito Broca, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, na região de Pirituba, onde uma vez por mês a gente apresenta uma aula de filosofia na biblioteca, né? Todo último sábado do mês. Sempre trazendo algum tema de filosofia, algum autor ou algum conceito, como a gente está fazendo hoje sobre a liberdade, né? Por conta do coronavírus, do Covid, a gente não pôde mais fazer os encontros presenciais, né? E passamos a fazer os nossos encontros online, usando as nossas plataformas digitais, né? Nossas redes sociais. Então, a gente apresenta essa aula de hoje sobre liberdade em parceria com a Biblioteca Brito Broca, onde a gente vai tratar do tema de liberdade, fazendo parte do nosso projeto do GEFA, né? Que é o Grupo de Estudos de Filosofia e Atualidades. Então, esse mês sobre liberdade, mês que vem já tem uma oficina que a gente criou o evento aí, vocês podem pesquisar na nossa página, que vai ser a oficina sobre a loucura com a professora Cleusa, tá? Durante a apresentação aqui da nossa aula, vai estar o professor Ional, o Alberto e eu falando, vocês podem deixar algumas perguntas aí no chat, que ao final da apresentação eu vou lá e faço as perguntas, e a gente vai tentando responder na medida do possível, tá, pessoal? Às vezes são muitas perguntas, a gente não consegue responder todas, porque a gente tem um limite de 1h30 de live, tá? Mas na medida do possível a gente vai tentar responder todas possíveis, tá bom? Também a gente vai deixar disponível no chat o e-mail do KF, tá? Quem quiser o certificado de participação dessa aula pode mandar o nome completo para esse e-mail do KF, e aí vai ser feito o seu certificado, e aí durante até uma semana assim a gente manda o certificado para cada pessoa, tá bom? Então hoje eu estou aqui na presença da professora Ioná e do Alberto Neves. Se a professora Ioná quiser se apresentar, depois o Alberto também se apresentar, aí depois eu já começo a aula, tá bom? Beleza, então, boa tarde a todos, a todas e a todes. É um prazer estar com o pessoal do KF, um prazer estar com o Felipe, o Alberto, né, nessa oportunidade de filosofar, de trocar ideias sobre um tema tão importante, né, tão caro a nós que somos amantes aí da filosofia, que é a liberdade, né, um tema tão atual, né? A liberdade é um tema que os filósofos sempre se preocuparam em refletir, em criar suas teorias, né? A liberdade é um tema que os filósofos sempre se debruçaram, e dentro desse contexto que a gente está vivendo, né, atualmente, a liberdade ela se tornou um tema importantíssimo. As pessoas têm falado muito sobre isso, tem se questionado, e acredito também que tem existido um interesse, né, das pessoas de quererem falar sobre a liberdade, sobre as liberdades também. Então, eu quero agradecer ao KF, falar que eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, ter essa oportunidade de trocar ideias, refletir em conjunto, né, participar dessa ágora digital, né, dessa ágora virtual. Para quem estuda filosofia, é sempre assim uma grande satisfação. Eu vou trazer hoje a concepção de dois filósofos sobre a liberdade. Um deles é o Jean-Paul Sartre, né, que tem uma teoria sobre a liberdade que já é um clássico, né, dentro da filosofia. Né? Nós, sempre pelos cursos de filosofia, de graduação de filosofia,
a gente sempre passa, né, pelo existencialismo ateu do Sartre e toda a sua teoria sobre a liberdade, e também para fazer um contraponto, eu vou trazer a crítica de um sociólogo, né, que na verdade é sociólogo de formação, mas ficou conhecido como um filósofo também, que é o Zygmunt Bauman, né? Ele também tem aí algumas considerações sobre a liberdade e as ideias dele acabam sendo uma crítica à teoria do Sartre. Então, eu espero que vocês gostem. Na verdade, vai ser uma exposição bem panorâmica. Quem se interessar, eu peço que deixe aqui dúvidas, participe no chat, que deixe também dúvidas em relação a indicações bibliográficas que a gente pode estar passando depois, disponibilizando indicações, PDFs, trechos de textos, né? E a gente pode continuar essa discussão depois. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra agora para o Alberto. Obrigado, professor Ioná. Obrigado, Phelps. Satisfação tremenda de estar aqui mesmo. Sou o Alberto Neves, educador e integrante do KF aí, do coletivo. Saudade dos encontros presenciais lá na Biblioteca Brito Broca, mas devido a todas as circunstâncias aí, né? A gente entende. Tá sendo legal também fazer as lives, tá proporcionando coisas positivas. Às vezes a gente fica aqui na interação às vezes o aparelho tecnológico aqui pode dar alguma coisa, mas agora a gente já está mais treinado também, está tranquilo. E vamos expor essas ideias aí sobre a liberdade. Eu vou apresentar o Thoreau. Tem uma questão da pronúncia do nome. Inclusive tem um vídeo do Leituras Filosóficas, que é um quadro novo que a gente está fazendo aí do KF, que tem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube do KF. E também no Instagram da CEP, que é uma revista online que divulga o corre artístico, cultural e intelectual da periferia. Tem uns artistas lá muito foda e a gente está lá, o KF, como corre o intelectual. E lá no vídeo Leituras Filosóficas eu trago uma citação do Thoreau, só que eu falo Touré, mas é só para esclarecer, assim, vou tentar me apegar mais ao Thoreau pelo fato dele ser americano. Mas acho que o conteúdo do vídeo lá do Leituras Filosóficas já tem 2 episódios, está muito bom. Vão lá dar uma conferida lá, pessoal. Tem no Facebook, no Instagram e no YouTube do KF e no Instagram da CEP. Aí é isso, queria esclarecer um pouco só da questão da pronúncia. Vou me apegar ao Thoreau, mas dá para entender e é isso. Legal, pessoal, muito bom. Alberto e Ioná, muito obrigado aí pela participação, pela presença. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Acho que eu vou ter que conectar aqui de novo aqui no outro Wi-Fi, então vou sair rapidamente e volto, mas deu continuidade aí que daqui a pouco eu estou de volta. Tá bom? Tranquilo, Albertinho. Legal, pessoal. Eu vou retomar aqui a fala. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a liberdade dentro da filosofia, como a liberdade foi abordada em vários períodos e alguns autores da filosofia, né? Mas com a ideia mesmo de trazer um panorama também do que é liberdade em geral, como que a gente pode pensar ela, e depois vou trazer uma perspectiva da liberdade no liberalismo e a liberdade no coletivismo do Bakunin, tá? Então, para começar, eu gostaria primeiro de refletir a respeito de como a moral também está associada à liberdade, né? O ser humano, ele possui uma consciência moral, né? A gente possui a capacidade de observar a nossa própria conduta e formular juízo sobre os atos que a gente teve, seja no passado, no presente ou no futuro. E depois de julgar, né, as condições que a gente teve de escolher entre as circunstâncias possíveis, né, sobre o nosso caminho da vida, essa possibilidade de escolha e as decisões que a gente toma, a gente vai construindo a nossa história, a gente chama essas possibilidades de escolha de liberdade, né? Então, como a professora Ana vai abordar posteriormente, a liberdade também está relacionada à responsabilidade, né? Quando estamos livres para a gente fazer uma escolha entre essa ou aquela alternativa que a gente tem, a gente torna-se responsável pela liberdade que temos. Por isso que o próprio Sartre vai dizer que a gente é condenado a ser livre, né? Mas então, o que é a liberdade, né? Será que a gente realmente é livre para decidir? Será que existe liberdade?
Então, tem uma série de autores dentro da filosofia que vão seguir uma linha de pensamento observando a liberdade dentro de um determinismo, né? E o que seria esse determinismo? Para alguns autores de filosofia, a liberdade ela chega a ser uma ilusão, pois o ser humano seria sempre determinado, seja pela nossa natureza biológica, seja pelas necessidades que a gente tem, os nossos instintos, ou até mesmo a nossa liberdade sendo determinada pelas condições históricas, né, e sociais, pelas leis, pelas normas, pela moral, pelos costumes, né? As nossas ações individuais seriam sempre causadas e determinadas pelos fatores naturais ou sociais, né? Nessa visão do determinismo na filosofia, a liberdade acaba sendo só uma ilusão, tá? Então, essa é uma das perspectivas de liberdade, né, na filosofia. Eu queria trazer agora também um pouco de como é concebida a liberdade dentro do liberalismo, né? Porque o liberalismo, além de ele ser uma ideologia e uma teoria política, ele é, antes de tudo, uma maneira de operar a sociedade, né? E, por vezes, a nossa sociedade, a sociedade que a gente está inserido, ela predominantemente segue uma lógica liberal, né? E o liberalismo, historicamente, ele surge ali com a Revolução Industrial, né? Trata-se de uma ideologia profundamente relacionada com a burguesia ocidental, né? O liberal, por vezes, ele sempre dá discursos, né, sobre a liberdade do mercado, que acredita que o mercado ele se regula economicamente, acredita na liberdade do indivíduo, e esse indivíduo, com a sua liberdade, né, ele busca suas livres associações, e na competição entre esses indivíduos, ele alcança o progresso pessoal, né? Acreditam muito também na meritocracia dentro do liberalismo, e para os liberais, o mercado e a economia eles seguem os seus cursos naturais, né? Como se o mercado e a economia tivessem suas próprias leis e regras para o seu desenvolvimento. Os liberais criticam muito, por exemplo, a intervenção estatal na economia e na sociedade, sendo que o Estado, como estrutura de poder, quando ele intervém na economia, ele acaba restringindo a liberdade e o desenvolvimento, tanto da pessoa quanto do mercado. Agora, na prática, né, também que a gente observa efetivamente o liberalismo mediante o Estado burguês, o capital, a gente percebe que nas sucessivas crises econômicas que o capitalismo teve, o mesmo Estado burguês que é criticado pelo liberalismo, é ele que intervém na economia, né, para conseguir garantir a manutenção das empresas, dos bancos, né, e também é comum a gente ver casos de empresas e grandes corporações que até mesmo operam o Estado a favor do capital, né, a favor da própria iniciativa privada. Então, por vezes, o capital exerce poder sobre o Estado, né, e se utiliza do Estado para benefício próprio. E o advento do neoliberalismo, ele também tem muito de moldar a subjetividade do indivíduo, né? A gente pode entender o ser humano como influenciado pelos processos históricos e sociais, né? Sendo assim, a estrutura de poder, as nossas estruturas de poder acabam por moldar o comportamento humano, né? Como Foucault vai dizer na biopolítica, no liberalismo existe uma gestão da liberdade, né? Onde a todo momento as nossas liberdades são induzidas, né, e condicionadas. Então a gente tem uma possibilidade restrita de ser livre nessa sociedade, né? E aí nesse caso, o objetivo do liberalismo é agir ativamente para criar um espaço de liberdade controlado, né? Então é uma forma de que os indivíduos possam se mover dentro de limites, né? Por exemplo, a gente pode escolher um político, a gente pode votar em alguém, a gente vai lá, escolhe um governante, mas a gente não pode participar diretamente das decisões políticas desse governante, né? Até mesmo em algum caso, se a gente conseguir escolher algum emprego, a gente pode até escolher o emprego, mas nunca vai poder tomar decisões na empresa, né? Então, dentro do liberalismo, Foucault vai dizer que tem essa liberdade, uma gestão da liberdade, né? Uma liberdade condicionada. E aí eu vou trazer um autor que eu gosto bastante, que ele vai na contramão, assim, da perspectiva liberal de liberdade, né? O Bakunin, né, que é o autor que eu vou usar, ele segue uma linha de pensamento onde há uma dialética, né, entre o determinismo e a liberdade, né? A linha de pensamento do Bakunin, ele busca uma compreensão de liberdade que ela é coletiva, não uma compreensão de liberdade que é individual, como no liberalismo, né? Para quem não conhece o Bakunin, ele foi um teórico político, né, sociólogo, filósofo e foi um revolucionário anarquista do século XIX, né? Ele é considerado uma das figuras mais influentes do anarquismo e um dos responsáveis pela tradição social do anarquismo, né? O Bakunin ele trava embates bem emblemáticos assim com Marx, enquanto eles participavam da Internacional dos Trabalhadores,
que é bem interessante os debates entre eles. A gente pode depois se aprofundar nisso em uma outra aula. Então, como eu havia falado, né, diferente da compreensão liberal que vê no individualismo o exercício da liberdade, o Bakunin vai enxergar a liberdade como um valor material e um valor coletivo. Tem uma frase bem famosa do Bakunin que é interessante, que ele fala que a liberdade do outro estende a mim ao infinito, né? Então, a liberdade é sempre uma liberdade material, que necessita de condições objetivas para se realizar, né? O Bakunin apresenta a necessidade de se trabalhar no objetivo de expandir as condições materiais para que se possa efetivar a liberdade. Aí eu vou ler para vocês aqui um trecho do Bakunin, num livro que se chama Textos Anarquistas, né? E o Bakunin vai dizer o seguinte: só sou verdadeiramente livre quando todos os seres humanos que me cercam, homens e mulheres, são igualmente livres. A liberdade do outro, longe de ser um limite ou uma negação da minha liberdade, é, ao contrário, a sua condição necessária para a sua confirmação. Apenas a liberdade dos outros me torna verdadeiramente livre, de forma que, quanto mais numerosos forem os homens livres que me cercam, e mais extensa e ampla for a sua liberdade, maior e mais profunda se tornará a minha liberdade. Ao contrário, é a escravidão dos homens que põe uma barreira na minha liberdade. Ou, o que é a mesma coisa, é a sua animalidade que é uma negação da minha humanidade, porque, ainda uma vez, só posso considerar-me verdadeiramente livre quando a minha liberdade, ou o que quer dizer a mesma coisa, quando a minha dignidade de homem, meu direito humano, que consiste em não obedecer a nenhum outro homem e a só determinar meus atos de acordo com as minhas próprias convicções, refletidos numa consciência igualmente livre de todos, e são confirmados pela aprovação de todos. Minha liberdade pessoal, assim confirmada pela liberdade de todos, se estende ao infinito. Então, acho muito interessante essa visão do Bakunin sobre liberdade, que ele já não vê mais a liberdade como individual, né? Ele vê a liberdade como coletiva. E o Bakunin observa a liberdade intrinsecamente ligada às possibilidades concretas de realizá-la, né? Não é possível falar em liberdade quando o ser humano ele é privado de direitos básicos, por exemplo, né? Não é possível falar de liberdade quando as estruturas de poder da sociedade cerceiam as liberdades humanas, né? Então, para que o ser humano seja verdadeiramente livre, é necessário que seus direitos sejam assegurados. A liberdade ela precisa de condições materiais, ou seja, né, a liberdade precisa de condições dignas de vida para que a gente possa ser livre, né? É necessário que a pessoa tenha emprego, tenha moradia, tenha renda, tenha educação, tenha saúde, para que assim ela possa ser livre, né? Não dá para a pessoa ser livre se ela for privada de todos os seus direitos, né? Ninguém é livre passando fome, por exemplo. Então, só para trazer umas considerações finais aqui, eu vou indicar também um texto bem interessante do Kant, que se chama A Resposta à Pergunta: O que é o Iluminismo? Nesse texto, o Kant ele vai refletir ao livre pensamento, né? Que só é possível com autonomia. Então, ele vai apresentar dois conceitos, né? Que são o conceito de autonomia e heteronomia. Sendo a palavra heteronomia, ela significa a reprodução da norma, né? O indivíduo, ele nasce, ele cresce em sociedade, ele aprende e reproduz os valores sociais, né? Ele reproduz a cultura, as crenças e a moral. E ao reproduzir esses valores, né, o indivíduo ele passa a aderir ao senso comum. Então, muitas vezes a gente tem decisões, tem opiniões, tem comportamentos que são de senso comum. A gente reproduz essas coisas sem refletir criticamente a respeito disso, né? É como acreditar em algo sem saber o porquê você acredita naquilo. Então, o Bakunin ele vai falar sobre a importância dessa emancipação da heteronomia para a autonomia, sendo a autonomia, a palavra autonomia significa, né, o auto no sentido de a si mesmo, e nomia remete ao sentido de norma. Então, para o Kant, quem pensa livremente é aquele que pensa com autonomia, que a partir do momento que ele estabelece as próprias normas, né, ele consegue refletir criticamente o mundo, para que a gente possa se firmar como um sujeito crítico, consciente, né, pensar livremente o mundo e tomar as decisões por si próprio. E aí, nesse ponto, eu acho que a filosofia ela é muito importante para essa construção da autonomia, né? A filosofia, historicamente, ela vai apresentar uma série de saberes, né? Que ao a gente ter conhecimento disso, a gente pode tomar as decisões por nós mesmos e escolher qual o caminho mais apropriado para nós. Então, por isso que é importante essa busca incessante pela sabedoria, né? E a filosofia é o amor pela sabedoria. Então, pessoal, acho que da minha parte é isso. Acho que foi uma introdução rápida, assim, mas deu para levantar algumas questões, alguns aspectos. E vou passar a fala agora para a professora Ioná.
Tá bom, professora? O Albertinho ficou de fora do vídeo, eu vou por ele agora. Aí. Beleza, Felipe. Muito obrigado. Então, acho que você levantou questões bem legais, né? Bem pertinentes, atuais também, e que, com certeza, muitas questões que você levantou, elas vão aparecer também na minha fala e nas minhas problematizações. Eu fiz uma apresentação mais para organizar um pouco a minha fala, o meu pensamento, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí, depois da nossa live, eu posso disponibilizar aqui para o KF essa apresentação. Quem tiver interesse pode escrever aqui no chat e tal, se vocês quiserem que eu disponibilize essa apresentação com as referências também, depois eu posso disponibilizar. Então, eu vou disponibilizar, eu peço que você, Felipe, se você puder me dar um toque aí em relação ao tempo, para que eu não pegue o tempo do Alberto, né? Eu vou tentar falar em meia hora aí, agora são quase 4h30, né? Vou tentar não passar de meia hora, tá? Para que a gente todos possam falar e tal. Então, eu vou compartilhar aqui com você. Vocês estão vendo? Estão vendo minha apresentação? Abriu aqui, tá dando para ver. Isso, coloquei aqui, professora. Beleza, então eu vou começar, certo? Coloquei em tela cheia, que eu acho que fica melhor, né? Então, se está tudo bem, vocês estão conseguindo ver minha apresentação, eu vou dar início aqui à minha reflexão. Bom, então, eu vou começar nessa abordagem do tema da liberdade, trazendo um pouco, assim como o Felipe falou, né, trazendo o que o senso comum pensa sobre a liberdade, né? Isso é um exercício muito comum que nós, que trabalhamos com filosofia, estudamos filosofia, esse é um exercício muito comum que a gente faz, né? Toda vez que a gente vai estudar um tema, a gente sempre começa, o nosso S0, o nosso ponto de partida bom, vamos ver o que o senso comum pensa a respeito desse tema. E a partir da constatação do que o senso comum pensa sobre o tema, a gente começa um processo de desconstrução, ressignificação, desnaturalização do senso comum. E o senso comum, ele tem uma percepção sobre a liberdade muito interessante, né? Então, se a gente perguntar aí para a maioria das pessoas, né, se a gente sair nas ruas fazendo uma pesquisa, perguntando aí para um grande número de pessoas, as pessoas, elas, na maior parte das vezes, elas vão associar liberdade com ausência de restrições e de punições. Então, elas vão falar assim, liberdade, para mim, é poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, sem dar satisfação para ninguém, sabe? Ser livre para fazer o que eu quiser. É muito interessante essa percepção que o senso comum tem sobre a liberdade, né? Vem sempre essa noção, né, de uma ausência de restrições e de punições. Outro traço também que aparece nessa definição de liberdade segundo o senso comum é que a liberdade ela está sempre circunscrita a um momento, né? Então é como se as pessoas elas quisessem viver momentos de liberdade. Então, elas têm uma ânsia por viver momentos de liberdade. Então, a liberdade para elas não é algo perene, não é algo constante, né? Então, olha, eu queria viver um momento, sabe, onde eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse, sem dar satisfação para ninguém. Aparece muito também esse tipo de percepção. E aí também vem uma outra noção que eu chamo de hedonismo,
porque é como se a pessoa, quando ela fala de liberdade, ela está falando de se entregar aos desejos e se entregar aos prazeres, sabe? Como se ela pudesse realizar todos os desejos e todos os prazeres dela, né? Então, a liberdade também vem relacionado a isso. E é claro que a filosofia vai ressignificar isso, né? A filosofia vai desconstruir, né, esse conceito, essa percepção que o senso comum tem de liberdade, né? Nós da filosofia, a gente vai falar, olha, peraí, vamos separar as coisas, vamos sair da superfície e a gente precisa fazer um mergulho, a gente precisa analisar as camadas que esse conceito de liberdade tem. A liberdade, ela não é simplesmente um querer fazer algo num momento, ou ela não é simplesmente a realização de algum desejo, de algum querer, de algum prazer. A liberdade é muito mais que isso, né? Então, a filosofia, ela desconstrói essa percepção do senso comum. Assim como o Felipe falou também, é muito interessante quando a gente vai para a publicidade e para a propaganda, e a gente vê como a publicidade e a propaganda trabalham o conceito de liberdade. Se vocês pegarem os comerciais, as peças publicitárias, vocês vão ver que, geralmente, o conceito de liberdade está associado assim com prática de esportes radicais, com viagens, né? A publicidade, a propaganda e muitas vezes o cinema, eles também criam essa imagem, né, de que liberdade é correr riscos, liberdade está ligado com aventura, né? Então, uma pessoa dada a aventuras é uma pessoa que exerce a sua liberdade. Também, como o Felipe falou, o neoliberalismo, ele também cria a sua imagem de liberdade. E se a gente pegar o consumismo, que é um dos pilares dessa sociedade neoliberal, o consumismo também apresenta para a gente aí um simulacro, né, de liberdade, uma falsa noção de liberdade. Porque o consumismo vai falar para você assim, olha, liberdade é você poder comprar o que você quiser, né? Então, a partir do momento que você tem poder de compra, né, que você tem um poder financeiro, que você tem um cartão de crédito para comprar bens materiais e para ostentar esses bens materiais, você é livre. Né? Você tem liberdade para fluir, né? Para fluir nessa sociedade de consumo, né? Nessa sociedade de consumidores. E uma outra percepção também que a gente pode ter da liberdade é nas redes sociais. E eu acho muito interessante porque, de alguns anos para cá, as redes sociais elas vêm trabalhando muito com o conceito de liberdade de expressão, que, a meu ver, também é um conceito bem problemático, porque as pessoas elas acham que, segundo as redes sociais, ter liberdade, no caso, liberdade de expressão, é você chegar numa rede social e escrever o que você quiser, o que vem na sua cabeça, por exemplo, é você publicar o que você quiser, por exemplo, é você ligar a sua câmera e sair falando aquilo que você bem entender, sem medir as consequências, é você expor as pessoas, é muitas vezes você proferir discursos de ódio, por exemplo. Então, eu penso que de uns anos para cá, as redes sociais, elas também disseminaram um falso conceito de liberdade. Elas vêm trabalhando, as redes sociais, elas vêm trabalhando, e esse conceito de liberdade, e eu acredito que isso é muito pernicioso, né? Porque se você entra nas redes sociais sem um filtro, sem um senso crítico, se você não entra questionando esse falso conceito de liberdade, eu acho que, no mínimo, você vai acabar se desiludindo e você vai acabar tendo muitos problemas, né? Porque é uma liberdade falsa, né? É uma liberdade que vai gerar problemas, é uma liberdade que muitas vezes gera passivos, né, para empresas
ou para pessoas gera passivos trabalhistas, porque as pessoas se sentem expostas, elas processam as outras pessoas. Então, é muito interessante como a liberdade, ela também tem circulado aí nesses âmbitos, né? Tanto da publicidade, quanto do consumismo, quanto das redes sociais. Em tempos de pandemia, a questão das liberdades individuais, elas ganharam a ordem do dia, né? As pessoas, elas têm falado muito sobre essa questão das liberdades individuais, né? E só para a gente relembrar, a pandemia de Covid, né, no dia 26 de fevereiro de 2020, a gente teve o primeiro caso, né, de Covid confirmado em São Paulo. Então, em fevereiro, agora a gente teve 1 ano, né, dessa pandemia. Foi o primeiro caso confirmado no Brasil, foi em São Paulo, em fevereiro do ano passado. O que essa pandemia fez? Ela limitou a liberdade individual das pessoas, né? Então, ela trouxe esse impacto na liberdade individual. E aí, as medidas de isolamento, de distanciamento social, os protocolos de segurança, o lockdown, elas impactaram nas liberdades individuais. Quais liberdades individuais? No direito de ir e vir, nas liberdades religiosas, no que diz respeito à realização dos cultos, no direito de reunião, na liberdade econômica, e aí quando a gente está falando de circulação de pessoas e de mercadorias. Então, as pessoas, elas começaram a se manifestar e elas começaram a problematizar, a pensar sobre essa questão das liberdades individuais. Quais foram as questões importantes que apareceram desse contexto todo, desse contexto de pandemia? Né? Alguns filósofos, sociólogos, estudiosos, o que eles enxergaram? Eles falaram o seguinte: olha, o que a gente tem colocado aí é um embate entre a liberdade individual e os direitos coletivos, as necessidades coletivas. E eles viram nesse embate uma grande virada. No caso da sociedade brasileira, eles viram esse momento como uma grande oportunidade para nós, enquanto sociedade. Por quê? Esses estudiosos, eles falaram assim, bom, com esse embate, né, entre liberdade individual e necessidades coletivas, as pessoas vão chegar à conclusão, pensando, refletindo, elas vão chegar à conclusão que as necessidades coletivas, elas estão em primeiro lugar do que as liberdades individuais, certo? Que numa situação como essa que a gente se encontra, a gente tem por dever abrir mão temporariamente das nossas liberdades individuais, porque senão a gente vai colocar em risco a vida das pessoas, né? E aí não faz sentido, como o Felipe falou, eu exercer a minha liberdade individual se eu prejudicar a vida do outro, né? Eu vivo em sociedade, eu preciso do outro, né? E eu não posso colocar a vida da outra pessoa em risco. Então, os estudiosos falaram, olha, esse vai ser um grande momento da sociedade brasileira. As pessoas vão fortalecer e vão valorizar cada vez mais o coletivo, os direitos coletivos. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso. As pessoas, elas começaram a sair com um discurso em defesa das suas liberdades individuais, falando, olha, o coletivo, o bem comum, para mim, está em segundo plano. Eu não abro mão da minha liberdade individual, eu sinto muito. A minha liberdade individual é mais importante do que o direito coletivo, do que o bem comum, do que a sociedade, do que o grupo que eu faço parte. E aí esses estudiosos, eles viram isso como um sintoma da nossa perda de humanidade. Eles falaram, olha, quando a gente não consegue fazer essa virada de chave, isso significa que a gente está falhando enquanto sociedade, né? Então, a gente está nós estamos inseridos dentro de uma sociedade neoliberal, como o Felipe falou, extremamente individualista, imediatista, egoísta, que não é capaz de pensar no todo, que não é capaz de pensar no coletivo. Uma outra questão também que apareceu foi a liberdade travestida como individualismo e egoísmo,
Né? Então, o que a liberdade virou sinônimo? De individualismo e egoísmo em tempos pandêmicos. Né? Então, o que a gente viu? A gente viu um conceito de liberdade sendo surgido, mas um conceito de liberdade que não estava fundamentado em evidências científicas, e que, na verdade, esse conceito de liberdade, ele vinha estruturado, ele vinha calçado por ideologias contrárias à ciência e ao coletivo. Então, também era uma liberdade individual, que ela é liberdade individual só aquilo que me interessa. Então, a liberdade individual, ela só pode ser defendida para as questões que me interessam, que dizem respeito àqueles ideais, àqueles valores que eu acredito. Agora, quando é a liberdade individual, por exemplo, para pessoas homoafetivas, por exemplo, aí essa liberdade individual ela já não vale. Para relacionamentos homoafetivos, aí a liberdade individual não vale. Então, a liberdade individual ela só vale para aqueles valores que eu coaduno, que eu acredito. Então, ela fica uma liberdade individual seletiva. Ela é uma liberdade individual que ela só pode ser exercida de acordo com os meus valores. Ela não é uma liberdade individual absoluta, ela é seletiva. Então, esse também foi um outro ponto que os pesquisadores, as pessoas que analisam a sociedade brasileira levantaram. Então, de maneira geral, eu acredito que essa seja a problematização que a gente possa fazer agora, né, em relação à liberdade, essa questão da liberdade em relação ao senso comum e à liberdade em tempos pandêmicos, que foi todo esse embate em relação às liberdades individuais e a liberdade relativa ao coletivo, né, as necessidades coletivas. Eu vou trazer agora um autor, um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, que ele tem uma teoria clássica sobre a liberdade. E uma coisa interessante do Sartre é que, num certo sentido, ele também afronta o senso comum. Porque tem uma parte do senso comum que acredita que o ser humano não é livre. Porque eu acredito que se a gente for fazer uma pesquisa de opinião, se a gente for ouvir as pessoas na rua, vão ter muitas pessoas que vão falar assim, olha, eu não acredito que nós sejamos livres, tá? Nós não somos livres, ninguém é livre, a gente é obrigado a fazer tudo, nós não temos autonomia para nada, sabe? A gente é coagido o tempo todo, essa liberdade é uma quimera, liberdade não existe, ninguém é livre. E o Jean-Paul Sartre, ele chega categoricamente, né, com a sua filosofia, e ele fala, o ser humano é livre, né? O ser humano ele é a liberdade, nós somos livres. Né? E aí o interessante é a gente descobrir o que o Sartre está chamando de liberdade. Com certeza, liberdade para o Sartre não é essa concepção do senso comum. Né? A liberdade para o Sartre é algo muito mais profundo. Ele vai falar que a nossa liberdade é uma liberdade ontológica. Tem a ver com a própria existência humana. Mas, antes de apresentar esse conceito de liberdade do Sartre, né, já que para o Sartre nós somos livres, independente do contexto, numa situação de guerra, de pandemia, de catástrofe, nós somos livres. Eu quero falar um pouco sobre quem é esse filósofo. O Sartre é um filósofo francês, ele nasceu em 1905 e morreu em 1980. Ele viveu num contexto de grandes guerras mundiais e também viveu num contexto de desvalorização do humano, né, numa época de grande pessimismo, numa época de descrença também em relação ao futuro. Ele é tido como um filósofo existencialista, ele foi companheiro de uma filósofa e feminista, uma filósofa existencialista chamada Simone de Beauvoir,
Em 1933, na ascensão do nazismo, Sartre vai para Berlim, e lá ele inicia seus estudos filosóficos. Lá ele estuda Heidegger, Husserl, Nietzsche e Hegel, que são filósofos que vão influenciá-lo, né, vão influenciar a sua filosofia. Sartre também vai ser muito influenciado por Karl Marx, né? A gente percebe essa influência lendo todas as obras de Sartre. Em 1939, o Sartre ele se torna prisioneiro dos alemães num campo de concentração. Essa vivência também vai marcar profundamente o Sartre, vai marcar as suas teorias, as suas ideias. Ele fica 2 anos nesse campo de concentração, ele vê todo o horror do que é o nazismo, e ele foge, né? Depois de 2 anos ele foge, ele volta para Paris, ele reencontra Simone de Beauvoir, e eles montam um grupo, Socialismo e Liberdade, né? Um grupo de resistência. Um fato interessante é que em 1964, Sartre recusa o Prêmio Nobel de Literatura, porque além de filósofo, Sartre escrevia romances, né, filosóficos. Ele era um escritor de obras literárias, e ele também escrevia peças de teatro. Né? Ele gostava muito de literatura, ele acreditava que a literatura também poderia ser um canal para expressar a sua filosofia. E ele recusa o Nobel de Literatura em 64. E ele fala que ele não vai aceitar, ele recusa esse prêmio, porque ele não quer se afastar dos seus leitores e ele não quer ficar preso às instituições. Ele acredita que se ele aceitasse esse prêmio, ele ia abrir mão da sua criação, ele ia abrir mão de todo o seu compromisso que ele tinha com a literatura e com a filosofia. Tudo que eu vou falar aqui para vocês estão em 3 obras do Sartre. A Náusea é um romance filosófico de 1938, O Ser e o Nada, que é um tratado filosófico de 1943, e o Existencialismo é um Humanismo, que, na verdade, foi uma conferência que o Sartre fez, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o existencialismo se tornou uma moda, uma espécie de coqueluche, e aí também houveram muitos equívocos em relação ao existencialismo. E as pessoas começaram, para vocês terem uma ideia, chamar uma pessoa de existencialista era se referir a uma pessoa blasé, uma pessoa pessimista, que vivia o hoje sem se preocupar com o amanhã. Virou uma espécie de um adjetivo. E muito, muito incomodado com isso, né, com essa vulgarização do existencialismo no pós-guerra, o Sartre resolve fazer essa conferência para falar sobre o existencialismo e as suas ideias filosóficas, e dessa conferência ele escreve esse texto, que é O Existencialismo é um Humanismo, em 1946. Sartre veio para o Brasil, ele fez uma conferência na Unesp de Araraquara, né, que me parece que é o campus onde estão concentrados os cursos de ciências humanas da Unesp. Bom, para a gente entender por que nós somos livres, né, para o Sartre, né, por que para o Sartre é uma liberdade, o ser humano tem uma liberdade ontológica, né, a liberdade é algo inerente à existência humana, o ser humano é a própria liberdade. A gente precisa entender que o Sartre é o representante do existencialismo ateu, né? Então, para o Sartre, o ser humano está só nesse mundo. Nós fomos lançados, jogados nesse mundo, então não tem nenhum ser superior, não tem nenhum ser criador, não tem nenhum motor imóvel, como diria Aristóteles, movimentando tudo e dando sentido a tudo. Não tem. Nós fomos lançados nesse mundo, como diria Sartre. Nós nascemos do nada e vamos voltar ao nada, né? Então, nós estamos sozinhos, lançados nesse mundo. O ser humano surge e desaparece gratuitamente no mundo. Ele é inevitavelmente responsável por si. Cada um é aquilo que escolhe e aquilo que faz de si mesmo.
Viver é fazer escolhas, né? Porque se você é responsável pela sua existência, não tem nada que te determina, você foi lançado nesse mundo, cabe a você construir a sua existência. E construir a sua existência, que no caso é viver, se resume a fazer escolhas. E ao escolher a si mesmo, o homem escolhe a si e escolhe aos outros. Então, toda vez que eu escolho tendo como referência a minha própria pessoa, a minha própria individualidade, e como essa minha escolha pode virar uma referência para os outros, o Sartre vai falar que, ao mesmo tempo que eu escolho em relação à minha própria pessoa, eu também escolho representando a humanidade inteira. Então, é uma escolha que tem dois âmbitos, um âmbito individual e um âmbito coletivo, um âmbito global. Bom, para o Sartre, todo ser humano é um ser para si. O que significa isso? Que nós, diferentemente dos seres em si, nós, seres para si, nós temos consciência da nossa existência. E além de termos consciência da nossa existência, nós não possuímos uma essência fixa e determinada. Nós precisamos nos construir através das nossas escolhas. Então, o para si, ele tem uma existência semelhante a um quadro em branco. E a existência do para si, que é esse quadro em branco, ele vai ter que ser pintado a partir do momento que esse para si vai fazendo escolhas, vai conhecendo pessoas, vai se envolvendo em situações. Então, cabe ao para si criar a sua própria existência. Ele não possui uma essência fixa e determinada, como eu já disse para vocês, e ele se constitui através de suas escolhas. O em si, que é o contrário do para si, não tem consciência de si ou do mundo, ele apenas é e ele possui uma essência. Sartre vai falar que no ser para si, no nosso caso, a existência precede a essência. O homem, sem qualquer apoio e sem qualquer auxílio, está condenado a cada instante a inventar o próprio homem. Então, como não existe nada que nos determina, nós temos que nos inventar, nós temos que nos constituir. Então, nós somos seres inacabados. Cabe a nós darmos sentidos para a nossa existência. Nesse sentido que a existência precede a essência. É como se a essência do ser humano fosse algo em aberto, porque, na verdade, ele está o tempo todo se construindo, se fazendo. E para o Sartre, cada ser humano tem responsabilidade por sua própria existência. Ou seja, para o Sartre, ser livre é ter a possibilidade de fazer escolhas. E não há como evitar a experiência da liberdade, porque tudo é escolha. Absolutamente tudo é escolha. Até quando eu tenho um comportamento de omissão, até quando eu não escolho, para o Sartre, eu estou escolhendo não escolher. Então, a não escolha é uma escolha. Por isso que ele vai falar que o ser humano está condenado a ser livre. Porque mesmo quando eu não escolho, eu estou escolhendo não escolher. Portanto, o homem é liberdade. E ele é liberdade ontológica. É uma liberdade que está inerente à existência humana. Para o Sartre, eu escolho a pessoa que eu vou me tornar junto com a escolha que eu faço. Se eu sou totalmente livre, eu sou totalmente responsável pelas consequências da minha escolha. Então, ele vai falar que viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Isso é muito interessante, porque, como eu disse para vocês no começo da minha fala, quando eu estava problematizando o conceito de liberdade, eu recorri ao senso comum. O senso comum, muitas vezes, quando ele define liberdade, ele não relaciona liberdade com responsabilidade. E o Sartre vai falar assim, olha, se eu sou totalmente livre, eu sou totalmente responsável pelas consequências das minhas escolhas, porque toda escolha vai ter uma consequência.
Essas consequências podem ser positivas ou negativas, mas toda escolha implica em consequências. Bom, o Sartre vai falar o seguinte, é claro, e aí o Felipe também apontou isso na fala dele, é claro que existem índices de adversidade. O que seriam esses índices de adversidade? As pessoas, elas nascem numa determinada época, elas nascem num determinado país, elas nascem numa determinada família, num determinado núcleo familiar, elas nascem numa determinada classe social. O Sartre, ele não anulava isso, ele não ignorava as condições materiais de existência. Pelo contrário, ele tinha consciência disso. As pessoas, elas nascem num determinado gênero, elas nascem com marcadores sociais, né? E esses marcadores sociais, muitas vezes, eles vão limitar ou vão possibilitar a construção da vivência dessas pessoas, né? Porque elas vão precisar, as pessoas vão precisar construir a sua existência. E esses marcadores sociais, né, esses índices de adversidade, eles vão estar presentes quando a pessoa, quando o ser humano for exercer a sua liberdade. E o Sartre vai falar que esses marcadores sociais, ora eles vão limitar e ora eles vão possibilitar essa experiência. Mas ele vai falar que é possível e é necessário que a gente transcenda as possibilidades e que o ser humano ele tem essa característica de projetar possibilidades o tempo todo. Porque como não tem nada que o determine, e ele está o tempo todo se lançando em novas possibilidades, esses índices de adversidade, eles não são capazes de limitar o homem nessa transcendência dessas possibilidades. Mesmo com esses índices de adversidade, ainda assim é possível se projetar e se lançar a novas possibilidades. Por isso que o Sartre vai falar que o homem é o ser que pode fazer a experiência dos possíveis. Bom, para o Sartre, a liberdade nos traz responsabilidade, ela nos traz angústia e ela nos traz náusea. Por isso que ele vai falar que o ser humano é um ser nauseado e é um ser angustiado. O que significa dizer para o Sartre que a liberdade traz responsabilidade, angústia e náusea? Bom, por que nós somos seres angustiados? Porque o Sartre vai falar que muitas escolhas que nós fazemos, elas poderiam ser feitas de outro modo. Não tem nada que nos garanta que uma escolha só poderia ser feita de uma única e exclusiva maneira. E toda escolha tem os seus prós e os seus contras. Então, quando eu escolho uma coisa, eu sempre abdico de outra coisa. Então, a angústia é essa percepção, é essa consciência de que toda vez que eu escolho alguma coisa, eu nunca tenho a certeza de que essa escolha foi o melhor que eu poderia ter feito. Eu nunca vou ter essa sensação de completude quando eu faço uma escolha. Eu sempre poderia ter escolhido de uma outra forma. Então, a angústia é essa sensação. A náusea é uma sensação própria de quem não tem nada que possa determinar a sua existência e as suas escolhas. Como eu falei para vocês no começo da apresentação, não tem determinismos. Então, nós fomos lançados nesse mundo. Viemos do nada e vamos retornar ao nada para o Sartre. Então, a náusea é essa sensação de quem não tem nada que possa determinar a sua existência e as suas escolhas. A náusea está ligada também à falta de sentido da nossa própria existência, né? O Sartre muitas vezes vai usar a expressão de que a vida é um absurdo, né? Ela não tem um sentido específico, justamente porque não tem nada que nos determine. Mas mesmo assim,
essa vida vale a pena ser vivida, né? Porque nós precisamos construir a nossa vida, nós precisamos dar sentido para essa vida. É como se a nossa vida fosse uma obra de arte e cabe a nós somos os artistas, né, dessa obra de arte, e cabe a nós realizarmos essa obra de arte, só depende de nós. O ser humano é um ser nauseado e angustiado. Bom, a liberdade também nos traz responsabilidade. Aí o Sartre vai acionar um conceito que ele chama de má-fé. O que é a má-fé? A má-fé é uma espécie de mentira que o ser humano conta a si mesmo, procurando fugir da responsabilidade que tem ao praticar as suas escolhas e do julgamento negativo dos outros. Então, o que o Sartre vai falar? Eu escolho, toda escolha tem consequências. E aí, quando chegam as consequências da minha escolha, e essas consequências são negativas, eu encontro uma rota de fuga. Eu não quero arcar com as responsabilidades da minha escolha. E aí, o que eu faço? Eu coloco a culpa em alguém. É como se eu estabelecesse uma espécie de mentira, porque eu não quero dar conta da responsabilidade que a liberdade exige. E isso o Sartre chamou de má-fé. Daí que vem a frase também muito famosa do Sartre, o inferno são os outros. Né? E ele também vai falar, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que vamos fazer com o que fizeram de nós. A escolha é minha e eu escolho o que eu faço com o que eu recebo do outro. Bom, ele também vai falar do outro, né, que o outro é uma parte constituinte, né, que o homem é um ser que implica o ser do outro, né, que o ser do outro ele está sempre implicado no nosso ser, que a gente reconhece a nossa humanidade no outro, que nós somos vistos pelo outro. Ele também vai falar do engajamento, da autenticidade, que o engajamento é o compromisso histórico, social e político que nós devemos ter com o nosso tempo, né? Que o engajamento é o contrário do individualismo, que a autenticidade é quando você escolhe ser você mesmo, sem máscaras, sem subterfúgios, é quando você assume aquilo que você é, sem disfarces. Então, de maneira geral, essa é a teoria do Bauman. E eu já vou finalizar aqui para passar a palavra para o Alberto, eu devo ter estourado no tempo. Eu só quero trazer aqui a crítica do Bauman em relação a essas ideias do Sartre. Eu estou usando aqui um livro do Bauman que chama O Retorno do Pêndulo, que é um livro que ele escreveu em 2017. O Bauman, ele é um sociólogo polonês, ele faleceu há 4 anos, né? Então a gente está falando aí de um sociólogo, de um pensador super contemporâneo. E quando ele fala sobre a liberdade, diferentemente do Sartre, o Bauman vai falar que a liberdade não é uma propriedade inerente do indivíduo, que ser livre é estar em relação com os outros. Então, a liberdade é algo relacional. Só faz sentido falar em liberdade estando em relação com os outros. E que a sociedade vai criar condições para os seres humanos serem livres. É a vida em sociedade que vai permitir ao homem ser livre. E aí ele vai falar que a liberdade também pode ser entendida como um conceito histórico, né? Porque você também não encontra o mesmo conceito de liberdade nas diferentes civilizações, nos diferentes povos, né? Você tem diferentes povos, diferentes conceitos de liberdade, diferentes épocas. Então, isso é muito importante, né? Ela tem essa variável histórica, o conceito de liberdade tem esse componente histórico. E o Bauman vai falar que as escolhas, diferentemente do que o Sartre colocava, as escolhas que nós fazemos não dependem só de nós, né? Que muitas vezes as escolhas que nós fazemos vivendo em sociedade, elas dependem das expectativas que as pessoas têm em relação a nós, dependem do grupo que nós fazemos parte, depende da hierarquia social, né, que existe naquele grupo, depende das relações de poder também,
depende das situações nas quais você se encontra, né? Então, de repente, numa determinada situação, o seu grau de liberdade vai ser maior, às vezes o seu grau de liberdade vai ser menor, né? Então, o Bauman vai falar que os indivíduos são desigualmente livres, que em sociedade uns são mais livres do que os outros. E aí tem uma teoria do Bauman que ficou conhecida como pêndulo de Bauman, que é algo que ele já vai trazer mais para a nossa contemporaneidade, né? Que ele vai falar que nas sociedades contemporâneas, marcadas pelas redes sociais, pela internet, as pessoas elas sempre vão querer combinar duas coisas que, num primeiro momento, são antagônicas. Elas vão querer liberdade e segurança ao mesmo tempo. Só que ele vai falar que esses dois conceitos, eles não se encaixam. Por quê? Porque liberdade implica em riscos e imprevisibilidade. E segurança, ao contrário, implica em controle, em aquilo que é familiar, em ausência de riscos. E aí ele vai falar que liberdade e segurança são essenciais para uma vida satisfatória, recompensadora e relativamente feliz, e que segurança sem liberdade é escravidão, e liberdade sem segurança é o caos, pois não é possível planejar nada e nem prever minimamente o futuro, mas que, de maneira geral, a gente vai sempre tentar ter esses dois valores, né? Liberdade e segurança ao mesmo tempo, só que muitas vezes isso vai ser impossível. Bom, pessoal, era isso. Eu espero aí ter criado muitas dúvidas em quem me ouviu falar, espero ter trazido mais perguntas, né, do que respostas, e espero que vocês tenham perguntado bastante, tenham interagido bastante no chat. Quero agradecer, me desculpar aí se eu passei do tempo e quero passar a palavra ao Alberto. Obrigado, professor Ioná. Obrigado aí pelas sábias palavras, pela participação. Bom, vamos dar continuidade aí sobre o tema da liberdade. Eu vou trazer o Thoreau, Henry David Thoreau. Ele é de 1817 e 1862. Ele é filósofo, historiador, poeta, naturalista e considerado também transcendentalista. Para começar, eu vou trazer uma citação aqui que o Thoreau define o que é. Ele dá uma definição de filósofo, que já é uma questão interessante. Vamos para a definição de filósofo do Thoreau, para depois a gente tratar o conceito da liberdade em Thoreau. E depois eu vou falar um pouco da obra aqui do Walden, do livro Walden, mas eu estou com 3 livros aqui do Thoreau, o Desobediência Civil. Calma que não está no... O Desobediência Civil, e esse aqui que é o Caminhada, que tem uns pensamentos, aqui foi uma conferência que ele fez, e o Desobediência Civil tem umas citações interessantes que a gente vai usar aqui na aula também. Tem umas edições do livro que esses 2 livros vêm junto, esses 2 textos vêm junto, então às vezes pode comprar uma com os 2, que é melhor, né? Vamos à citação do Thoreau sobre a definição do filósofo. Ser filósofo não é simplesmente Ser filósofo não é simplesmente ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola, mas amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com seus ditames, uma vida de simplicidade, independência, generosidade e confiança. É resolver alguns problemas da vida, não apenas teoricamente, e sim na prática. Então, começar com essa definição aqui de filósofo do Thoreau para dizer o quê? O filósofo é aquele que tem amor à sabedoria, e a gente aqui do coletivo, a gente também gosta dessa ideia da filosofia ser tanto teórica quanto prática. A gente não só reflete a filosofia, a gente também exerce na prática a filosofia, né? Então, isso é muito interessante. Esse é um pensamento que a gente comunga, a gente do coletivo, no caso, que a filosofia é tanto teórica quanto prática.
Sobre a questão, o conceito de liberdade em Thoreau. Thoreau, ele enxerga a liberdade em tudo aquilo que é selvagem. Mas vamos entender essa questão ele enxerga a liberdade em tudo aquilo que é selvagem. Mas em qual sentido? Vamos entender o selvagem como aquele que pertence à selva, aquele que pertence à natureza, que vive em harmonia com a floresta. Ele diz que a liberdade pertence a tudo aquilo que é selvagem. Não um selvagem inferior ao civilizado. Ele até traz uma resposta para essa questão, assim. Ele traz esse selvagem como o que vive na selva, e esse selvagem ele não é inferior. A gente tem que desconstruir essa ideia de que uma civilização tribal seja inferior à civilização, à sociedade atual, né? Então, vou trazer uma outra citação aqui, que ele faz uma crítica sobre a sociedade tribal e a sociedade civilizada, que ele chama de no estado selvagem, né? No estado selvagem, toda família possui um abrigo, suficiente para suas necessidades mais simples e rústicas. Na sociedade civilizada moderna, só metade das famílias possui um abrigo. Então, se a gente pensar essa questão assim, numa sociedade tribal, a questão da posse da terra é diferente da sociedade na qual a gente vive, né? É uma posse coletiva da terra. Então, todas as pessoas que viverem naquela sociedade tribal vão ter suas necessidades básicas, como aqui mesmo o Thoreau falou, e vão ter uma moradia. Toda a sua família, eles vão ter a função deles lá para manter essa sociedade, mas todos vão ter moradia. A gente sabe que na sociedade atual que a gente vive, essa questão da posse da terra, né? Muita gente vive de aluguel, muita gente mora em ocupação, e muito sem teto, né? Não precisa nem muito pessoal e morador de rua. Então a gente entende essa situação, né? Como ele exalta esse... O Thoreau, ele tinha muito apreço à natureza, então ele exalta tudo que é selvagem, que pertence à natureza, os animais, as águas, o vento, a floresta, e também as sociedades que viviam, né, em harmonia na natureza, que são sociedades selvagens ou sociedades tribais, né. Falando essa questão da liberdade, eu vou trazer aqui o que o Thoreau pensa sobre o governo na questão política, né? A gente já entendeu aqui que ele enxerga a liberdade em tudo que é selvagem, em tudo aquilo que pertence à natureza, valoriza muito, assim, a natureza. E vou trazer aqui também uma questão, esse é no Desobediência Civil, uma citação que vai falar um pouco que ele pensa sobre a questão política e social. O Thoreau, ele é considerado anarco-individualista, então ele imagina que a liberdade é mais individual do ser também, só que você tem que estar pronto para exercer essa liberdade. Mas eu vou ler aqui a citação do Desobediência Civil. E essa é uma frase clássica do Thoreau. O melhor governo é o que governa menos. O melhor governo é o que absolutamente não governa. E quando os homens estiverem preparados para ele, será o tipo de governo que terão. Então, aqui a questão de novo aqui, ó. O melhor governo é o que absolutamente não governa. E quando os homens estiverem preparados para ele, será o tipo de governo que terão. Então, ele dá aqui que os homens têm que se preparar para ter um governo mais livre, né, mais libertário. Mas não dessa questão do liberalismo, como o Phelps falou e a professora Ioná também falou. O governo em si, que é apenas a maneira escolhida pelo povo para executar sua vontade, está igualmente sujeito ao abuso e à perversão antes que o povo possa agir por meio dele. A gente vive uma democracia representativa, né? Então a gente escolhe alguém para tomar as decisões por nós, e antes que a gente, às vezes, possa reivindicar, alguém já abusou, já persuadiu ali a situação com o dinheiro, né? Aí mais uma citação aqui. Os governos demonstram até que ponto os homens podem ser enganados ou enganar a si mesmo, para o seu próprio benefício. Então, por exemplo, a gente vê, né, o tanto de discurso de falácia que os políticos dão, né, enquanto eles falam alguma coisa e não cumprem, então isso é muito complicado também. Mas aqui nessa citação aqui, ó, o governo
em si, que é apenas a... não, desculpa, essa aqui, ó. O melhor governo é o que absolutamente não governa, e quando os homens estiverem preparados para ele, será o tipo de governo que eles terão. O ser humano deve estar preparado para a sua emancipação. Caso contrário, ele vai continuar na alienação. Se o ser humano não estiver preparado intelectualmente para a sua emancipação, a gente vai estar continuamente sendo alienado, né? Que é o que faz as mídias aí, o capitalismo, né? O marketing faz uma lavagem cerebral para a gente comprar uma coisa que a gente até nem precisa. A questão é a gente questionar, né? Questionar sair até do senso comum. Vou trazer aqui, ó, a democracia, o questionamento do Thoreau sobre a democracia. Que, como que ele falou, o melhor governo é o que menos governa, e o ser humano ele deve estar pronto para a sua emancipação. Caso contrário, ele continuará na alienação. Mas vamos trazer outra citação do Thoreau, trazer o Thoreau para o diálogo aqui, no Desobediência Civil, páginas 56 e 57. Esse é muito bom também, pessoal. Só um momento aqui, páginas 56 e 57. Será a democracia, tal como a conhecemos, o último desenvolvimento possível em matéria de governo? Ponto de interrogação. Não será possível dar um passo mais além no sentido do reconhecimento e da organização dos direitos do homem? O que ele tenta dizer aqui? O que ele diz, na verdade, né? Será a democracia o último estágio de organização social do ser humano? Será que a gente não tem a capacidade de pensar novas possibilidades de organizações sociais para gerir o ser humano, né? A democracia, pessoal, ela é datada de 508 a.C., lá da Grécia Antiga. Ou seja, a democracia já tem mais de 2.500 anos. Será que não é possível nós pensarmos outras possibilidades sociais de organização social do ser humano? Será que a democracia é o último estágio dessa organização social? Essa aí é a dúvida que eu queria deixar e que o Thoreau também deixa aqui no livro, né? Será que a democracia é o último estágio da organização social do ser humano? Não podemos pensar novas possibilidades? Essas citações estão aqui no Desobediência Civil. Vamos para a próxima. Eu vou trazer uma outra citação aqui agora, que ele vai falar um pouco da liberdade do ser humano o ser humano como parte da natureza, como pertencente à natureza. Como eu disse, o Thoreau, ele era naturalista, Thoreau tinha um apreço pela natureza, tanto que ele via que a organização da natureza fluía, ele enxergava essa liberdade na natureza, em tudo aquilo que era selvagem. Vou trazer uma outra citação aqui, esse é do livro Caminhada, mas como eu disse, tem algumas edições que vai vir o Desobediência Civil, que é esse, e esse texto que é o Caminhada, que foi uma conferência que ele fez também, que vão vir juntos. É assim, é bom ter os livros do autor para ir entendendo, mas o Walden aqui também, vai ter muito aqui da filosofia do Thoreau aqui no Walden, mas eu vou falar mais da obra do Walden aqui mais para o finalzinho. Agora eu vou trazer a citação aqui desse livro do Caminhada. É bem no começo essa citação, então ele já começa assim já. Desejo dizer uma palavra em nome da natureza, da liberdade absoluta e da vida selvagem, em contraste com a liberdade e a cultura meramente civis, para considerar o homem como um habitante, ou parte e parcela da natureza, ao invés de como elemento da sociedade. Ele coloca aqui o homem como integrante, né, como habitante, parte ou parcela da natureza, né? E isso faz muito sentido, a gente depende da natureza para sobreviver, né? Então, compartilho dessa ideia também que a gente é parte da natureza, né? Se a gente depende da natureza para sobreviver, a gente depende da água, de alimento, né? Também do ar, do fogo, às vezes, para nos aquecer. E todos esses elementos estão na natureza. O nosso corpo é composto de sólidos, líquidos e gasosos. Tudo que compõe a natureza também compõe o nosso corpo. Então, acho que assim, o ser humano é muito semelhante mesmo à natureza. Isso é uma questão a se refletir, e eu acredito que isso seja
Muito verdade, essa semelhança entre homem e natureza. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar com a natureza, pensar em preservar. E o filósofo, ele deve refletir os problemas da atualidade. Se a gente for pensar os problemas da atualidade, a degradação do meio ambiente é um problema muito atual, né? Como disse o Thoreau, o filósofo é aquele que tem amor à sabedoria, mas que também resolve os problemas, reflete e resolve os problemas, teoricamente, também na prática. Então, a degradação do meio ambiente é um problema atual, que a gente tem que refletir também, né, mano? Vou trazer uma citação aqui, ó, do Thoreau, página 29. Qual que é? A selva é a salvação. Já vou... Ele falou isso no século XIX, em 1800, né? Primeira metade ali. Na selva que está a preservação do mundo. O cara já identificou isso, que na selva que a gente precisava de uma preservação do meio ambiente, né? E nessa outra citação aqui na página 16, ele diz, em vez de queimar as florestas, ele diz o que é que tem que queimar. E não é o racista, mas que deve ser queimado também, mas é outra coisa que ele vai dizer que tem que queimar, ó. Atualmente, quase todos os pretensos progressos do homem, tais como a construção de casas e a derrubada de florestas e de todas as árvores de grande porte, simplesmente deformam a paisagem e a tornam cada vez mais maçante e vulgar. Um povo que começasse por queimar as cercas e deixasse intactas as florestas. Então, o que ele fala aqui? Um povo que começasse por queimar as cercas e deixasse intactas as florestas, né? Voltando aí para a questão da liberdade também, queimar as cercas e preservar a floresta. A gente precisa muito mais de floresta para sobreviver, de árvore, de meio ambiente, né? Do que de cerca, de muro, de fronteiras. Então, ele dá essa ideia de quebrar as fronteiras, né? Isso é muito bom também. Vou agora puxar para uma outra questão que ele fala da liberdade também. O Thoreau, ele foi professor por um tempo, aí ele não se deu muito bem com isso. A família dele, ele é descendente de francês mesmo, por isso que ele tem esse nome Touré. Se fosse francês, seria Touré, né? Então tem essa questão da pronúncia, mas beleza. A família dele tinha uma fábrica de lápis. E ele, com o irmão, tentou um tempo ser professor. Eles fizeram uma escola, fundaram uma escola lá, ele tentou ser professor, e ele tinha alguns problemas, porque um dos problemas dele é que era muito disciplinador a educação, né? Ele não se dava muito bem com essa questão, ele pensava que nessa questão mais livre, né? Ele pensava uma educação libertária, uma educação mais prática, assim, também. Quando ele foi lá para o Lago Alden, ele mesmo construiu a casa dele. Então, ele pensaria que, tipo isso, que numa escola teria que ensinar os alunos a fazer pão, assim, misturar a massa, o trigo, fazer um pão, e depois contar a história do pão, usar ali com as medidas de tanto de farinha, tanto de água, fazer uma matemática a partir disso. Isso é o que a gente dá para a gente, né, mesclar esse conhecimento de forma criativa. Mas ele pensava uma educação libertária aqui. Tem até uma parte aqui, que numa citação, eu acho que eu não marquei, mas ele falava o quão importante seria isso mesmo, um aluno aprender a fazer um pão, ou, por exemplo, aprender a construir uma casa. Então, ter algumas vivências, mas isso não acontece, né, no sistema atual, no formato atual de educação, né? Tem mais uma questão disciplinadora mesmo da educação. E era isso aí que incomodava o Thoreau, essa questão muito disciplinadora que a gente vive até hoje, né? E ele fala assim também, por que abandonar a educação na fase adulta? A gente tem um acompanhamento durante a infância e a juventude, mas não tem tem a faculdade, ele fala da faculdade, inclusive ele faz crítica à faculdade, mas não tem uma escola aberta. Ele fala assim, a gente deveria repensar a escola, a cidade inteira deveria ser a escola, tal. Então, uma casa poderia ser uma escola, então a gente poderia repensar isso, por exemplo, de ter uma escola não só na fase infantil e na fase adulta, e além das faculdades, claro, ter um espaço na sociedade onde a pessoa pudesse acessar ali, estou querendo aprender inglês, pudesse ir e ter ali, e exercer seu estudo, aprender um novo conhecimento, ou então ela se deparasse com aquilo, nossa, estou precisando aqui melhorar na matemática,
e essa escola ela tivesse aberta para o público, não só para os estudantes, assim, na faixa etária dos 7 aos 17, 18 anos, uma escola aberta, assim mesmo, livre, que a pessoa viesse para estar exercendo seu conhecimento, para estar praticando, né, a sabedoria. Então, isso aí é interessante. É interessante a forma como ele pensa a educação, achei bem legal. Vou trazer a citação aqui, ó. Só um momento. É hora de termos escolas em comum, para não abandonarmos nossa educação no momento em que entrarmos na idade adulta. É hora de as cidades serem universidades. Então é meio que isso que ele fala, assim, ele pensava assim bem livre, assim. Só que o ser humano tem que estar preparado para exercer a sua liberdade também, que é isso que o Thoreau fala, né? Que ele tem muita influência do Oriente Médio, de hinduísmo. Ele cita o Bhagavad Gita aqui em um momento, um livro. Então ele tinha muita influência disso. Um poeta aqui da época contemporânea dele aqui, no texto aqui do livro, fala sobre o Thoreau, fala que ele era vegetariano também, ele era um cara bem contrário às atividades da época, ele era contrário à escravidão e ele era contrário à guerra civil dos Estados Unidos e o México. E ele não pagou imposto um tempo, por causa disso ele foi preso, ficou um dia na cadeia, depois algum amigo dele pagou uma fiança, e nisso lá ele elaborou essas questões aí do desobediência civil, né? A gente tratou aqui algumas dessas abordagens, como a democracia, o último estágio de organização social do ser humano, será? Então ele terminou de organizar essas ideias lá. Então ele era contrário a muita coisa, assim, também. No livro aqui, quando falam do Thoreau, fala que ele tinha uma personalidade forte mesmo e que era bem, às vezes, difícil de conviver com ele, que ele... Por isso, beleza, eu vou falar aqui mais um pouco agora para amarrar as ideias. Não sei quanto tempo deu aí, se já deu tempo. Para amarrar as ideias, eu vou falar um pouco aqui do livro do Walden. O Walden é um livro que ele mora 2 anos e 2 meses na floresta, à beira de um lago, do Lago Walden, né, tal. Ele mesmo constrói a casa dele. Esse livro é muito interessante, porque o Thoreau, ele dá um tom literário em alguns momentos, um tom poético e filosófico, claro, né, ético, filosófico, ecológico, mas é interessante, às vezes, o tom literário que ele dá, às vezes, um simples voar do pássaro, assim, ó, entre o galho do pinheiro e o simples voar do pássaro, assim, no céu, ele dava um tom literário, trazia todas as características do bater da asa do pássaro, ou então ele fala aqui dos vizinhos que ele tinha lá quando morava na mata, ele dá a característica de um lenhador que passava sempre por ele, daquela forma literária, assim, ele descreve todo o personagem, assim, ele trajava tal e tal coisa, ele tinha uma feição assim, olhos assim, tinha uma face dessa forma. Então, esse tom literário que ele dá é bem interessante. Nesse livro aqui do Walden, tem um momento que ele vê uma briga de formigas lá, formigas pretas e formigas vermelhas, e ele descreve aquilo de uma forma literária, mano, que é enriquecedora, assim, ele faz uma associação com as guerras dos seres humanos, assim, então é bem da hora essa parte, essa questão literária que ele dá e em alguns momentos muito poético também, né? E filosófico, ético e ecológico. Esse livro aqui é muito bom. Em alguns momentos também dá para você ver o quanto ele era carrancudo, assim, também, quanto ele tinha uma personalidade forte, assim, que ele evitava as pessoas de senso comum, ele já evitava logo, assim, ele já nem colava, assim, com essas pessoas. Então é isso. Vou falar da liberdade aqui no Thoreau, aí trazer essas reflexões. O Thoreau enxergava a liberdade naquilo que é selvagem no caso de pertencer à selva. Ele também não entendia uma civilização selvagem ou tribal como inferior à sociedade civilizada, tanto que ele foi morar no meio da mata. Ele acreditava que a mata trazia muito essa tranquilidade assim para ele. Por exemplo, no livro aqui que é A Caminhada, o título, ele fala que gostava de caminhar e que isso proporcionava... No Walden ele fala essas questões, assim, o quanto que a natureza enobrece assim, o ser humano. Assim. Então, ele faz sempre essa análise. Ele está sempre com um olhar atento, assim, para trazer a questão reflexiva ou trazer o simples voar do pássaro de forma enriquecedora literariamente. Assim.
Então, para amarrar as ideias, eu vou trazer uma citação aqui do Walden, página 95, o motivo que ele foi morar lá no mato, qual foi o motivo que ele foi para a selva. Vou dar uma adiantada aqui, é que ele queria descobrir a essência da vida, ele queria descobrir tudo que era necessário para a essência da vida. Então ele vai para a selva para descobrir o que é isso, ele queria saber o que era essencial para se viver e o que a gente precisava para ter o essencial, né? O Thoreau era minimalista, ele vivia assim com o mínimo, assim mesmo. Às vezes, quando ele precisava de um dinheiro, ele fazia um trabalho lá com os fazendeiros, lá medir alguma coisa. Ele tinha, sempre quando se referem a ele, fala que ele conseguiria fazer aquelas medição assim que os caras fazem, assim, sabe? Só com os pés, assim, ele dava uns passos assim, contava os metros e falava que era uma precisão, assim. Enfim, vou trazer aqui qual foi o motivo que ele foi morar no mato. Fui para a mata porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de, vindo a morrer, descobri que não tinha vivido. Queria viver profundamente e sugar a vida até a medula. Ou seja, ele queria viver a essência da vida mesmo, então ele imaginou que a essência da vida é próximo da natureza, é próximo do que é livre, eu preciso viver lá, que assim eu vou estar mais próximo do que é livre, talvez sendo o mais livre possível, então eu preciso fazer isso antes de morrer, ele pensou, né? E foi lá para o Lago Alden, construiu a casa dele. É interessante assim que ele fala, como eu disse, assim, ele fala, por exemplo, do voo do pássaro, das abelhas, ele dá uma descrição dos animais, dos períodos que ele passou lá, outono, primavera, inverno. Então ele vai dando todas essas características. Os Estados Unidos lá, né? Então uma parte mais fria no inverno. O lago congelava no inverno, então ele dava todas essas descrições. Então, beleza. É isso. Ele enxergava muito assim a beleza da natureza, né? Então isso é muito interessante. O Alden no Alden que se concentra as ideias filosóficas do Thoreau, mas no Desobediência Civil a gente vai encontrar também parte das ideias dele, né? Assim como nos outros textos, esse daqui é a caminhada. Como eu disse, você pode achar livros que venham uns 2 textos, tem até outros textos que eu ainda não estudei, mas surgindo aí novos textos. É muito bom, muito interessante. Aí é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos e todas. Obrigado a quem acompanhou, todos que participaram, a professora Ioná e o Félix, e a todos aí que estão acompanhando. Gratidão aí. As ideias aqui. Essa do Thoreau é um ótimo autor para a gente refletir. Você viu o quanto de reflexão que dá para tirar, o quanto de ponto de interrogação dá para deixar na nossa mente, né? E é isso. Muito obrigado. É isso aí, Albertinho. Então, tudo certo, muito obrigado. Agradeço aí a apresentação do Alberto, da professora Ioná, sempre enriquecendo muitos debates, né? Só lembrando novamente o pessoal que está acompanhando aí a live, agradeço a todo mundo que está online, que acompanhou a aula até aqui, que interagiu com a gente. O KF mensalmente, ele apresenta uma aula, né, de filosofia. Então, todo último sábado do mês a gente vai apresentar uma aula, seja com uma temática específica, ou seja com algum autor de filosofia ou algum conceito, tá? Então, eu vou abrir aqui para algumas perguntas, porque teve um pessoal que interagiu. Eu acho que vou pedir para a professora Ioná responder essa, que é a pergunta do Fábio Almeida. O Fábio Almeida disse o seguinte: poderíamos dizer que, de acordo com Sartre, a angústia seria a impossibilidade de uma plenitude do viver, porque, ao escolhermos, abdicamos dos demais caminhos não escolhidos e nos sentimos menos inteiros por ter perdido o potencial de poder escolhê-los. Felipe, eu tive um probleminha na hora que você estava falando, cortou um pouco o som. Você pode responder a pergunta? Você pode, perdão, repetir a pergunta? Pode deixar, professora, repito sim. É uma pergunta do Fábio Almeida, que é relacionada à apresentação que você fez do Sartre, né? Ele disse o seguinte: poderíamos dizer que, de acordo com Sartre, a angústia seria a impossibilidade de uma plenitude do viver, porque, ao escolhermos, abdicamos dos demais caminhos não escolhidos e nos sentimos menos inteiros por ter perdido o potencial de poder escolhê-los. Sim, sim, acredito que sim, Fábio. Sim, porque
o Sartre, né, vai falar que a escolha ela traz esse problema, né, de que quando você escolhe algo, você sempre está abrindo mão de alguma coisa, né? Não existe nenhuma escolha que vai trazer 100% de retorno, né? Então, sempre quando você escolhe alguma coisa, você abre mão necessariamente de outra coisa. Então, a angústia, ela traz sim essa situação de impossibilidade, porque você nunca vai ter como saber, né? Você nunca vai ter como saber, bom, como seria, então, eu escolhi A e abri mão de B. Bom, e se eu tivesse escolhido B e, consequentemente, eu teria aberto mão de A? Então, vai ficar sempre esse ponto de interrogação. Então, eu acredito que sim, ela traz essa impossibilidade, né? Acaba sendo essa interrogação. E o que eu acho interessante da filosofia sartriana é que, apesar dessa angústia, a existência humana, ela traz uma série de possibilidades, né? Ela traz uma série de potências. E vale a pena, né? Porque cabe a nós dar sentido para essa existência que foi lançada, né, nesse nada, nesse abismo completo e total. Então, acredito que sim, concordo com o Fábio. Legal, professor Leonardo. Só um ponto, em relação aos certificados, né? Quem quiser receber o certificado, pode encaminhar o nome completo no e-mail coletivokf@gmail.com, tá? Eu vou lançar aí nos comentários do chat, vou deixar o e-mail disponível para que vocês possam encaminhar o nome, tá? O certificado ele não sai na hora, a gente ainda vai confeccionar o certificado e posteriormente a gente envia por e-mail, tá bom? E uma colocação aqui para o Albertinho, se ele puder responder, o Guilherme fez uma colocação, né? Em relação, por exemplo, a modelos de educações mais libertárias, né, como é proposto pelo Alden, num caso de educação dessa, como ficaria o ensino mais formal, né? O ensino, por exemplo, de línguas, de química, de produções textuais, e como aplicar no modelo de sociedade atual, né, uma educação livre, assim. Bom, então, assim, quando você repensa a educação, você não abandona o que dá certo, né? Então, vai continuar tendo aula de matemática, de português, de regras, continuando tendo beabá, vogal, consoante, B com A, bá, B com B, B com E, B, essas coisas acho que tem que permanecer. Quando a gente repensa, a gente não abandona o que dá certo, a gente tenta renovar o que está dando errado, né? Então, meio que o Thoreau propõe é meio que se fosse como se fosse um construtivismo. Pensa que, por exemplo, às vezes a gente trabalha com a criança numa pegada mais construtivista e tem que trazer mais para a realidade, tem que fazer a matemática com palitinhos, tem que ter ali um suporte material. E aí, por exemplo, imagina quanto seria gostoso assim você aprender numa aula, por exemplo, de história, a história do pão, a história do trigo, e aí o pessoal na sala de aula traz pão e come pão com mortandela mesmo, a história do café, olha o quanto dá para você aproveitar essas coisas, coisas da realidade. A gente tem que partir da realidade do aluno, assim como diz o Paulo Freire, né? Por exemplo, se eu trabalho com uma receita de bolo, eu posso trabalhar matemática ali, eu posso trabalhar o português ali, fazendo eles copiarem, trabalhando as palavras tal. E uma coisa que ele falou muito legal, que o Thoreau trouxe no livro do Walden, é que, por exemplo, por que não ter uma escola para a nossa fase adulta? Além da faculdade, claro, porque é na fase adulta que a gente está maduro, nem todo mundo vai ter acesso à faculdade, ou às vezes a pessoa não, sei lá, não tem, já tem sua profissão lá, aprende as coisas relacionadas à sua profissão, não quer fazer uma faculdade, mas tem vontade de, sei lá, aprender o inglês, melhorar na matemática, conhecer mais sobre geografia, ou fazer um simples grupo de estudo de filosofia. Então, a gente não pode abandonar, assim, no momento que o ser humano, um dos momentos que o ser humano está mais maduro, que é na vida adulta, abandonar a educação. Deveria ter uma instituição assim, uma escola aberta, que ela ficasse, claro que ia ter horário, ia ter suas regras, toda instituição tem sua regra, né? Claro que ia ter suas regras, mas de forma mais livre, mais libertária, propondo a pessoa a fazer, deixando a pessoa livre para escolher seus temas. Então, assim, tem que ser repensado assim, a questão da educação, né?
para não ficar só nesse vigiar e punir, como diz o Foucault, assim, só nessa questão disciplinar, assim, né? Então, acredito que seja isso. A gente não vai abandonar a sala de aula, ainda vai ter sala de aula com problemas matemáticos e tudo mais, mas a gente tem que enriquecer mais esse cronograma curricular aí, né? Legal, Albertinho. A Kátia de Souza também fez uma colocação referente a gostaria de saber se haverá alguma abordagem do pensamento de Emmanuel Levinas. Então, na aula de hoje a gente não abordou esse filósofo, né? Mas quem sabe posteriormente a gente pode abordar, porque é um autor bem, bem interessante, né? Que trata da ética, da alteridade. Então, talvez numa próxima aula a gente consiga. Acho que hoje já teve bastante autores, né? Bastante coisa para a gente refletir, para a gente aprender. E aí tem, né, um monte de referência para a gente ir refletindo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Luciana falou que enviou e-mail, mas veio um documento vazio. É nos próximos dias, Luciana. Nos próximos dias a gente encaminha para você. E aí vai o certificado certinho, que a gente ainda vai confeccionar, tá? Pessoal, então acho que eu vou, como já deu 1h36, acho que eu vou encerrar a live aqui, tá? Tem esse parâmetro aí de horário que a gente tem que seguir. Mas de qualquer forma agradeço a todos que acompanharam a aula até aqui, agradeço as pessoas que interagiram com a gente, contribuindo para o nosso debate, para a nossa reflexão, né? Agradeço a professora Ioná, o Alberto Neves. O CAEF ele tem esse objetivo, né? Desde 2015 a gente atua como um coletivo que busca promover a filosofia dentro de uma perspectiva popular, né? Então a gente atua fora das universidades, das escolas, a gente ocupa espaços públicos, trazemos essas aulas livres de filosofia. A gente trabalha desde 2017 na Biblioteca Brito Broca, né, com as aulas de filosofia, e além disso também apresentamos projetos socioculturais, né, como oficina de filosofia sobre o bem viver, trabalhando oficina de permacultura, de filosofia, de poesia, de atividades lúdicas com crianças, já tivemos oficinas de renda criativa. Então, o CAEF trabalha em várias linguagens, trazendo essa questão filosófica para realmente promover a filosofia numa perspectiva popular e ao alcance de todos, né? Então é isso, agradeço o pessoal. Se a professora Ioná e o professor Alberto quiser se despedir também, falar mais alguma coisa. Olha, eu agradeço então, o convite, espero que a gente se encontre mais vezes. Uma boa noite. Obrigado aí a participação do pessoal, quem assistiu a live, né, os nossos amigos, quem participou, enviou as perguntas pelo chat. É isso aí, cuidem-se, pessoal, e na esperança de dias melhores aí, um abração para todo mundo. Foi uma experiência muito legal essa tarde filosófica com vocês. Obrigado. Até mais. Queria agradecer também a todos aí, todos e todas que acompanharam aí. Agradecer a professora Ioná, ao Phelps. Agradecer, muito, muito interessante mesmo essa tarde filosófica, parar aqui para a gente refletir e conversar um pouco sobre autores e sobre temas, conceitos e reflexões. Isso é muito importante mesmo, muito importante na atualidade, né? E é isso, pessoal. Agradecer a todos e todas. KF é Filosofia Popular. Acompanhem o KF aí nas redes sociais. Obrigadão. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Segue o KF lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Já corre no próximo evento lá sobre a loucura com a professora Cleusa. Compareça ao evento também, acompanhe as lives. E é isso aí. Forte abraço, um bom fim de tarde a todos e bom final de semana.